Olá, boa noite, que bom estar com vocês. Nós estamos iniciando o nosso programa aqui no canal do YouTube, nesta segunda-feira, 29 do mês de novembro. Estamos chegando ao final do ano de 2021, ano que a partir da semana que vem eu gostaria de saber dos diretores, presidentes de entidades sindicais, de pessoas ligadas a trabalhadores desse país, como é que foi esse ano, qual a nota dada ao ano em relação ao trabalho, em relação à eficácia, à presença maciça dos trabalhadores. Acredito eu que todos irão dizer de que nós não teríamos este ano o número que teve em 2018, 2019, né? E que é a presunção que nós teremos agora no próximo ano de 2022, um número maior de pessoas trabalhando para fazer girar essa roda gigante que é o nosso querido país, o nosso querido Brasil. Gente, as férias coletivas são comuns no final de ano e tem regras, afinal de contas. O doutor Alex já falou isso aqui, o presidente do Citigran, Cícero Carlos Silva, também já disse. Eu lembro que, por exemplo, as pessoas perguntam como funciona férias coletivas de final de ano. Olha só, como exemplo, se a organização oferecer coletivamente apenas 10 dias de folga, os colaboradores deverão permanecer em férias até o fim de 30 dias. Ou seja, nesses casos, o período não pode ser dividido. Os colaboradores com menos de um ano de empresa, para esses casos, deverão ser considerados proporcionalmente. Tudo isso e outras dicas você tem no nosso programa, quando nós postamos os nossos links. E você que é inscrito no nosso programa recebe todos esses links e passa, evidentemente, a fazer a sua análise em relação às pessoas que falam conosco. Legal? Já já nós teremos inúmeras entrevistas e a presença de presidentes e advogados no nosso programa, que começa depois do intervalo comercial. Quando você não age, o mosquito da dengue avança. É hora de ação e combate. Evite água parada. Descarte o lixo corretamente. Preencha os pratinhos dos vasos com areia. Guarde garrafas viradas para baixo. Não jogue copinhos e tampinhas no chão. Converse com seus vizinhos sobre as formas de prevenção. Faça a sua parte. Derrotar o mosquito da dengue só depende de nós. Maringá, Prefeitura da cidade. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. Birigui Melancias. Melancia hidrata o corpo. Compõe 90% de água. Diminui riscos de doenças cardiovasculares. Melhora a imunidade, faz bem para a visão, melhora a digestão, tem propriedades diuréticas. Birigui Melancias em Colorado, direto do produtor. A entrega imediata. O fone é 4499-888567 e 4499-1462-995. Eu disse Birigui Melancias. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade. Fones 443031 4677 e 4498646233. Quando você não age, o mosquito da dengue avança. É hora de ação e combate. Evite água parada. Descarte o lixo corretamente. Preencha os pratinhos dos vasos com areia. Guarde garrafas viradas para baixo. Não jogue copinhos e tampinhas no chão. Converse com seus vizinhos sobre as formas de prevenção. Faça a sua parte. Derrotar o mosquito da dengue só depende de nós. Maringá, Prefeitura da cidade.
De volta para conversar com você nesse 29 do mês de novembro. Gente, a dengue, ela é perigosa e a dengue, para quem não sabe, mata. Existe a dengue hemorrágica, não é? A Prefeitura de Maringá está avisando, está informando todos os moradores de Maringá que tenham cuidado. Você não pode deixar a tampinha da garrafa que você bebe, não é? De boca para cima, porque ela pode receber a larva da dengue e você pode ser um dos próximos a ser doente e um dos próximos a ser hospitalizado. Então, por favor, cuide do seu quintal. Se você cuidar do seu quintal, você está ajudando os seus semelhantes, que é o seu vizinho. Legal, então. Começando o programa com o presidente Ronaldo José da Silva. Presidente Ronaldo, o senhor disse dias desses que se o boi soubesse que ele está aí indo ao matadouro, ele não iria, né? É evidente, né? Não é verdade? Prazer em tê-lo. Eu vou fazer aqui uma comparação e eu peço perdão para os companheiros do que eu vou falar aqui agora. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula. Se o boi soubesse que ele fosse para o matadouro, quem é que segurava esse boi? Né? Não conseguia pôr ele dentro do veículo para levar para o matadouro, porque a força que eles têm é imensa. E a mesma coisa, Oliveira, é o trabalhador unido. O trabalhador unido, ele é muito forte, certo? Mas ele tem que abraçar a causa dele. Ele tem que ver que a causa do companheiro é a causa do outro. O problema financeiro de um companheiro é o problema financeiro de outro. Outros podem ter mais condições financeiras, ter uma casa, ter um seu carro, não pagar aluguel, certo? Mas, no fim, no frigir dos ovos, essa luta tem que ser de toda a massa trabalhadora. E é aí que entra o sindicato, fazendo a sua obrigação, conversando com os companheiros, e o sindicato tem que estar assim presente na luta. Mas a luta, eu falo, ela só tende a ter sucesso e fazer com que o empregador venha para a mesa negociar quando o trabalhador abraça a causa. Essa é uma realidade, eu volto a afirmar isso que estou falando, que você está me falando aí. O chão de fábrica é o seguinte: quando o candidato, normalmente, hoje eu dou mudado, o candidato, o empresário, ele se apresenta ao empresário, e o empresário paralisa o trabalho, chega a paralisar o trabalho dessas pessoas, para ouvir a proposta desse candidato. Esse candidato faz a proposta dele, faz 1000 promessas. Quando esse candidato é eleito, há uma cobrança, infelizmente, do empregador. Fala: eu te elegi, eu te ajudei nisso, naquilo outro, certo? Agora tá para surgir essa lei aí, eu preciso que você aprove para tirar direito, para dar condições de sobrevivência maior e maiores condições para a empresa, certo? Aí, infelizmente, essas coisas são aprovadas não só por um candidato, mas por vários candidatos, principalmente é o que nós estamos falando aqui de deputados federais, que utilizam desse meio para, todas as vezes que vai uma proposta que fragiliza o trabalhador, infelizmente eles aprovam isso. Cícero Carlos Silva, hoje, segunda-feira, acredita que a categoria já recebeu 50% do 13º salário, né, presidente? Prazer em tê-lo, boa noite. Boa noite, Oliveira, boa noite, amigos, amigas, trabalhadores, trabalhadoras da indústria gráfica, da comunicação gráfica e dos serviços gráficos. Realmente, nós estamos em novembro e o ano já está acabando. Pela legislação, Oliveira e amigos, o 13º, a primeira parcela do 13º, ela pode ser paga do mês de fevereiro até o dia 30 de novembro. Né? No entanto, a convenção coletiva do trabalhador gráfico, a convenção coletiva do Citigran, estabelece lá uma cláusula que, se a empresa antecipar o 13º para o dia 20 de novembro, ela fica livre de fazer o adiantamento salarial. Ou seja, a convenção coletiva também tem uma cláusula de adiantamento salarial. Ou seja, dia 20 ela tem que fazer o vale para o empregado. No entanto, se ela antecipar o 13º para o dia 20, ela não precisa fazer o adiantamento no dia 20, e o trabalhador lá no dia 5 de dezembro vai receber o salário cheio, porque a empresa antecipou o 13º no dia 20. Hoje é segunda-feira, acredito eu que no sábado foi dia 20, várias empresas devem ter antecipado esse 13º. No caso, na sexta-feira, dia 19. Ou mais tardar, hoje, segunda-feira, deve ter pago já para o trabalhador esse 13º. E aí o trabalhador hoje já pode começar a fazer o planejamento de fim de ano, né?
como pensar naquele presentinho que ele vai dar para o filho. Pegar o peru, né, presente? Já reservar algumas coisas, né? Mas na verdade a gente fala isso, mas a gente sabe que o trabalhador ele trabalha hoje para receber e pagar o que ele comeu ontem, né? Então, se ele pegou algum dinheiro, com certeza usar com cautela, com sabedoria. Se tiver dívida, quita suas dívidas. Não faça festa sem quitar suas dívidas. E se não tiver dívida, aí sim, pense no presente, pense nas férias, pense em se divertir, porque isso é muito importante para a família, para o próprio cidadão e cidadã brasileira, trabalhador e trabalhadora, que o lazer é muito importante para relaxar e você renovar as forças, né, para começar um novo ano. Ivailson Sandra Silveira, o acordo coletivo, presidente, sempre mais rápido do que a convenção coletiva, né? E o falecido Péricles é muito bom para negociar, né, presidente? Embora seja de um sindicato patronal, mas era completamente diferente, né? Acordo coletivo, a gente negocia dentro da possibilidade da empresa, diretamente com o dono da empresa, é muito mais prático, muito mais fácil. Eu, no tempo do Péricles lá, a gente ligava para ele por telefone, ultimamente, Rivail, a minha proposta é essa, e não tem mais contraproposta. A primeira proposta já dava para fechar, como foi o ano passado. O INPC deu 4%, ele ofereceu 5,5%. Para fechar a convenção. Eu fechei na hora por telefone, queria aumento real aí. E só que o coitado já, no mesmo dia, ele ligou para mim que tinha que fazer uma consulta médica e tal. No outro dia ele me ligou que estava com Covid. E poucos dias depois ele morreu. Aliás, 2 dias depois que ele assinou a nossa convenção, ele morreu. Mas o Péricles era uma pessoa que estava ali por ato. Esse de agora eu não conheço, mas parece que já demonstrou interesse também, porque foi ele que nos procurou primeiro para a gente fechar a convenção, né? E o pai dele, o velho Cetim, eu conheço ele há muito tempo, nós negociamos muito com ele já, quando ele era presidente do sindicato patronal. É um dono de frigorífico, né? O Péricles não era um presidente executivo, mas ele era diretor da Associação Brasileira de Produtores de Carne. Então ele tinha aquelas bagagens dele sempre, né? Enquanto nós estamos aqui defendendo os interesses dos trabalhadores, tem o patronal defendendo o interesse da empresa. E isso é difícil, você vai negociando, vai uma proposta, uma contraproposta. Isso demora dias. Se você aceitar a primeira proposta, o trabalhador todo ano vai ter continuando tendo defasagem no salário, né? E isso ao longo do tempo acaba rebaixando o salário dos trabalhadores. Então, às vezes demora um pouquinho, conforme nós temos algumas convenções aí, mas tenho certeza, é para a gente poder manter o equilíbrio no salário. Nós que agradecemos, Oliveira. Nosso abraço aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos somar, estamos terminando mais um ano, como já dissemos, foi um ano difícil, um ano de desemprego, um ano de problema com a saúde, nós estamos vendo ainda aí. Vamos usar máscara, vamos continuar usando a máscara e vamos, não é porque está zerando aí a morte, aqui em Maringá eu vi ontem só 16 casos, 8 casos, se eu não me engano, e nenhuma morte. Então, gente, isso é muito bom. Mas já não é tempo ainda de nós começar a abusar. Vamos continuar usando máscara. Eu tenho um problema lá na chácara, lá, que tem uns trabalhadores que estão indo lá e não estão querendo usar máscara, eu vou acabar cortando. Sinto muito, mas vamos acabar tendo que proibir isso, ou então nós fechamos a piscina de novo. Intervalo comercial, eu volto já na sequência do nosso programa. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. Birigui Melancias. Melancia hidrata o corpo. Compõe 90% de água. Diminui riscos de doenças cardiovasculares. Melhora a imunidade. Faz bem para a visão. Melhora a digestão. Tem propriedades diuréticas.
Birigui Melancias em Colorado, direto do produtor. A entrega imediata. O fone é 4499-888567 e 4499-1462-995. Eu disse Birigui Melancias. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade. Fones 443031 4677 e 4498646233. Quando você não age, o mosquito da dengue avança. É hora de ação e combate. Evite água parada. Descarte o lixo corretamente. Preencha os pratinhos dos vasos com areia. Guarde garrafas viradas para baixo. Não jogue copinhos e tampinhas no chão. Converse com seus vizinhos sobre as formas de prevenção. Faça a sua parte. Derrotar o mosquito da dengue só depende de nós. De volta aqui depois do break. Olha, essa doutora que estou mostrando é a doutora Carla Sgarione Oliveira. Ela foi eleita vice-presidente da OAB Subseção Goiôerê, a chapa 11 de agosto. Abraço a doutora Carla, todos os seus familiares, inclusive, né? Obrigado pelo carinho de estar sempre aqui no nosso canal do YouTube. Doutora Carla, aí de vestido vermelho, linda, né? Muito parecida com o pai, né? A cara do pai, muito parecida, né? Até a Mari riu ali, né, Mari? A Mari riu porque é verdade, a Mari riu porque é de verdade, não é mentira. Legal, então, abração para o Márcio aí, para o nosso Matias, para a Larinha, para as meninas todas, os parentes aí, família Sgarione aí, o Biratã, um abraço, obrigado pelo carinho. Doutor Alex Bittencourt é advogado do Sindicato SOI, que é o Sindicato dos Eletricistas de Maringá, e o Citigran, que é dos gráficos, fala conosco do banco de horas, bastante discutido. Inclusive, doutor Alex, tem empresas que diz que liga, conversa com o sindicato para negociar, né? Para regularizar, inclusive, o banco de horas. Prazer em tê-lo, boa noite. Boa pergunta, Oliveira. Banco de horas é algo que já vem as empresas pleiteando junto aos sindicatos, a regulamentação, porque antes até a reforma trabalhista não tinha regulamentação. E as empresas tem seus serviços meio sazonais, né? 6 meses trabalha muito, depois fica 6 meses um pouco ociosos, né? Principalmente no setor gráfico, que é o exemplo que eu vou dar da convenção coletiva, né? Tem muito serviço no certo setor, depois mais no começo do ano tem pouco serviço e tal. E as empresas com dificuldade financeira do setor também não queriam trabalhar 6 meses pagando muita hora extra, depois ficar 6 meses com esses trabalhadores ociosos, né? Então eles falaram, vamos fazer um banco de horas, aqui a gente carrega. O trabalhador faz 1 hora de trabalho e vai para o banco de horas, no caso da regulamentação da convenção coletiva dos sindicatos gráficos, faz 1 hora, vem 1h30 para o banco de horas, né? Então já é uma vantagem que o patronal ofereceu para tentar fechar essa regulamentação. Com a reforma trabalhista, eles regulamentaram na reforma trabalhista o banco de horas normal, que tem que ter a anuência do trabalhador, pode ser feito individualmente, e é 1 por 1, faz 1 hora, vai 1 hora. Nessa pandemia aí, são bastante planos emergenciais de regulamentação trabalhista que autorizaram os bancos de horas tacitamente, né? Tacitamente é aquele que você aceita sem se pronunciar. Só a empresa propõe, você não fala não nem sim e cumpre, você está aceitando tacitamente. Tem um problema muito grande que essas regras, tanto de medida provisória como de legislação, não se aplicam para convenções coletivas que têm regulamentação do banco de horas. Não sei se você se recorda numa entrevista que eu dei, que fala que a convenção coletiva, o acordo convenção tem supremacia com a CLT. Sim. Então, convenções coletivas que têm a sua regulamentação, no caso dos sindicatos gráficos, e é uma regulamentação bem grande, tá? Tem condições para ter banco de horas, é individual, mas tem que o sindicato ir na empresa orientar os empregados sobre as regras. Se não acontecer esses quesitos que constam na convenção coletiva para a implantação do banco de horas, o banco de horas feito pela CLT ou pela medida provisória que descumpre a convenção coletiva é nulo, tá? É nula a regra do banco de horas que não foi feita junto das regras da convenção coletiva, tá?
E é um questionamento que já me perguntaram ano passado, quando começaram a implantar isso aí, esse ano também. Empresas estão implantando sem o conhecimento de que na convenção coletiva tem regulamentação do banco de horas. Então todas as regras, por exemplo, do banco de horas da CLT, que é 1 por 1, se a empresa implantou isso do setor gráfico, 1 por 1, está devendo 50% dessas horas a serem liquidadas e pagas com acréscimo de FGTS, 13º, férias e todos os reflexos, tá? Então consulte um advogado trabalhista, peça para analisar a sua convenção coletiva, não somente do setor gráfico, pode ter outras convenções coletivas que têm suas regulamentações, como que eu já vi, por exemplo, os sindicatos eletricistas têm algumas coisas lá, né, regulamentando o banco de horas, algumas condições, lá consta também que a partir de um ano do provisionamento do banco de horas tem que ser homologado pelo sindicato. Caso não for, é nulo, tá? Se descumpre a convenção coletiva que tem supremacia sobre a CLT, é nulo as regras que não vão de confronto ao artigo 611b, tá, Oliveira? Então, regulamento de banco de horas que consta em acordo ou convenção coletiva tem que ser seguido ali. Não pode ser seguida a legislação comum que vai de frente algumas regras que constam na convenção coletiva. Jairo Tavares, professor de agronegócio no centro do estado do Paraná, nossa querida cidade de Ipitanga. Jairo, vamos falar sobre, por exemplo, as commodities. Como é que norteia? O que é commodities? Olá, Oliveira, tudo bem? Novamente, nós aqui para trazer mais algumas informações para o teu programa, para o teu prestigiado programa. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a questão dos mecanismos, né, de comercialização dos produtos, principalmente as commodities, que a gente fala muito no agronegócio aí, né? Mas o que é uma commodities? O que é um produto de commodities? O que é uma comercialização de commodities? Bom, a palavra commodities significa mercadoria, né, em inglês, tá? E adquiriu esse sentido aí, mais especificamente aí, no jargão do comércio, também no comércio internacional. Nem todas as mercadorias são commodities, tá? Para que uma mercadoria possa receber essa qualificação, é necessário que ela atenda pelo menos aí 3 princípios, ou 3 requisitos mínimos que nós chamamos, né? O primeiro é a padronização, né? A padronização em um contexto de comércio, inclusive internacional, o que tem um padrão para todo o mundo, tá? O segundo requisito é a possibilidade de entregas acordadas, ou seja, né, cumprir, né, o que realmente acorda comercialmente, né? E o terceiro é a possibilidade de armazenamento e também, né, de transporte, né, ou de logística. Então, tendo qualquer produto essas 3 características, nós chamamos de commodities. Bom, por exemplo, a fruta, nós não podemos dizer que seja uma commodities, né? Por quê? Porque ela não atende aí o terceiro requisito, ou seja, a possibilidade de armazenamento e de estoque, né? Até porque fruta, com exceção aí, ela é bastante perecível. Com exceção no caso aí do suco de laranja, que nós podemos considerar então uma commodities. Então esses 3 principais fatores é que se identifica como uma commodities. Alguns outros, por exemplo, produtos, mesmo que não perecíveis, né, não podemos considerar também como uma commodities. Então o que nós consideramos hoje no mercado internacional como uma commodities, né? O soja, o etanol, né, o milho, né, a pecuária, né, o leite também, né? Então todos esses produtos aí nós podemos considerar como uma commodities, tá, ok? Lembrando, precisa desses 3 fatores para ser considerados. O oncologista Juliano Borges de Itajaí, Santa Catarina, vai pela 4ª vez falar no nosso programa. Ele fala para Maria Duarte, em Pitanga, Paraná. Maria Duarte, um abraço, boa noite, obrigado em estar no nosso link, né? Ter inscrito no nosso programa.
Dr. Juliano fala pela quarta vez, como eu já disse no nosso programa, sobre imunoterapia. A imunoterapia, que foi descoberto, está revolucionando o tratamento do câncer. Começou com câncer de pele, o mais agressivo, que é o melanoma, e agora possivelmente está chegando em torno de 10 indicações ou mais para tipos de tumores. O que é? Eu aplicar uma medicação que estimula o meu próprio sistema de defesa a desmascarar as células ruins, as células do câncer, e eu fazer a destruição. Então, a gente chegou atualmente na tecnologia de boa parte dos tumores de fazer imunoterapia, em que eu vou estimular o próprio organismo do paciente que está com câncer a reconhecer células tumorais, células de câncer, em serem destruídas. Então, o próprio organismo destrói a célula cancerígena. Isso mesmo, é completamente diferente do raciocínio antigo de quimioterapia, em que eu faço um medicamento que destrói todas as células que se multiplicam rápidas. Se destrói, então, principalmente as células do câncer, mas também as células boas. A imunoterapia, eu não vou destruir célula ruim. Eu vou estimular o meu sistema imunológico a destruir células diferentes. Tem reações, mas são completamente diferentes da quimioterapia e o mecanismo de ação muda. Então, isso é uma revolução que ocorreu nos últimos 5, 6 anos na área da oncologia. Isso é um bom exemplo para ver como é o futuro que a gente já chegou na parte de tratamento para o câncer. Isso mesmo. Agora a gente consegue falar sobre taxas de curas de doenças, cura de doenças em que há bem pouco tempo atrás, eu digo em torno de 5, 6 anos atrás, a gente considerava doenças incuráveis, e muitas vezes alguns pacientes tinham perspectiva menor de 1 ano de vida. Agora a gente tem taxas de cura, né? Isso basicamente com tratamentos tecnológicos, imunoterapia, inibidor de proteína, medicamentos anticorpos ou medicamentos que influenciam na genética, né, na alteração genética, mas eu considero que a era da quimioterapia de evolução encerrou. A gente continua fazendo quimioterapia, mas a mudança na história e no tempo do paciente não vai mais pela quimioterapia. Ela serve como um complemento de reforço para aumentar a velocidade de tratamento, mas a base futura não vai ser relacionada com quimio. Com o Dr. Juliano, nós estamos encerrando o programa de hoje, abraçando todo mundo. Lembrando que nós teremos o programa na próxima quinta-feira, às 19h30, sábado, às 7h30 da manhã, e depois na outra semana. Bem, um bom início de semana para todos nós. Abraço para todo mundo. Boa noite.